No vídeo de hoje você vai ouvir um relato que aconteceu em São Paulo. Seja bem-vindo, você está no Café com Mistério. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Anderson e hoje eu tenho 33 anos. A história que eu vou compartilhar agora aconteceu durante a minha infância, quando eu comecei o ensino fundamental. Assim que eu completei 7 anos, a minha mãe me matriculou em uma escola aqui da minha cidade e eu comecei a primeira série. Eu adorava aquela escola, era uma escola bem grande e antiga, que eu não vou falar o nome aqui, pois ela ainda existe até hoje. As coisas que eu vou contar a seguir aconteceu quando eu estava na terceira série, próximo de completar 10 anos. Eu sempre fui uma criança muito comportada e nunca fazia bagunça. Era um dos favoritos das professoras, pois eu era um garoto muito dedicado, estudioso e muito prestativo. Mas o meu comportamento mudaria completamente após um avistamento muito estranho dentro da escola. O meu comportamento mudou tanto que eu passei de um dos melhores garotos da classe para o primeiro a ser expulso na história da escola. Mas para vocês entenderem, eu preciso explicar como tudo aconteceu e como tudo começou. Pelo menos no meu ponto de vista, pois eu sou o único que acredito que a minha mudança de comportamento aconteceu por conta daquele estranho e inexplicável avistamento. Era uma quarta-feira e após o recreio, a professora havia passado uma prova de matemática. Como de costume, eu era um dos primeiros a terminar a prova e eu precisava ficar sentado em silêncio enquanto os outros alunos terminavam suas provas também. Como eu não estava nem um pouco afim de ficar sentado, eu me levantei, entreguei a minha prova à professora e pedi para ela para ir ao banheiro. Eu não estava com vontade, apenas queria sair da sala para poder dar uma caminhada pela escola, pois eu gostava muito de andar por lá. Eu saí da sala e caminhei tranquilamente pelo corredor, arrastando a minha mão pela parede, como crianças costumam fazer. Ao chegar no pátio da escola, eu notei que ele estava vazio. A cantina estava fechada e o refeitório também. Todos os alunos estavam em aula e eu caminhei pelo pátio em direção a uma escadaria que dava acesso ao banheiro e do outro lado à secretaria da escola. Assim que eu comecei a subir as escadas, eu tive uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Neste momento eu parei e olhei para trás e vi que não havia ninguém. Virei o rosto para continuar subindo as escadas. Foi quando eu avistei uma garota em pé na lateral da escada, próxima a alguns arbustos. Ela estava em pé na grama, onde ficavam as iniciais da escola, esculpida em arbustos. Eu estranhei ela estar lá, pois era proibido pisar naquela grama, porque era decorativo e todos os alunos da escola sabiam disso. Ela estava com um vestido azul bem clarinho e sapatos pretos com meias brancas. Ela estava de frente para o pátio, com braços cruzados e com a cabeça virada em minha direção, olhando para mim. Ficamos nos encarando por alguns segundos, até que eu ouvi a voz da coordenadora me perguntar o que eu estava fazendo fora da sala. Virei o rosto em direção à coordenadora e respondi que eu estava indo ao banheiro. E assim que eu virei o rosto novamente, aonde a menina estava, percebi que ela havia desaparecido e não havia rastro nenhum dela. Fiquei olhando para todos os lados, me perguntando para onde ela deveria ter ido. Subi em direção à coordenadora e disse a ela que havia uma menina nos arbustos. E ela me perguntou aonde. Eu apontei o dedo em direção aonde eu havia visto e ela disse que não havia visto menina nenhuma ali. Eu continuei insistindo que havia uma menina lá. E a coordenadora me mandou ir para o banheiro e voltar para minha sala, e eu fiquei muito irritado com isso. Voltei para minha sala, e não importa o que eu fizesse, eu continuava bravo, eu continuava irritado e incomodado por aquela mulher não ter acreditado em mim. E depois desse dia, eu comecei a perceber que eu estava me tornando muito agressivo, principalmente quando coisas aconteciam no interior da escola. Eu reagia com mais agressividade, com brincadeiras de amigos e respondia mal às professoras. Minha mãe foi chamada na escola algumas vezes, principalmente por conta de uma briga que eu tive com um outro garoto, na qual eu soquei a cara dele sem motivo nenhum, apenas porque eu fiquei irritado porque ele derrubou água perto de mim. Sempre que eu estava na escola, eu estava bravo, eu estava irritado e com raiva de tudo. Até o fatídico dia
em que a professora me mandou ir até a lousa para resolver uma questão. E como eu não havia estudado, eu não estava conseguindo resolver e estava ficando cada vez mais irritado. E já era a segunda vez que eu tinha errado e a professora falou algo que eu não gostei. Eu estava com um apagador na mão. Foi quando eu me virei e atirei o apagador em direção à professora. Ele acertou na testa dela e fez um corte bem grande. Foi quando ela começou a sangrar e gritar e pedir para chamar alguém da direção. E nesse momento, tomado por uma raiva, eu comecei a xingar a professora de todo o nome que você pode imaginar. Eu fui levado para a diretoria, chamaram a minha mãe e nesse dia eu fui expulso da escola. Exatamente 3 meses depois que eu tinha avistado a tal garota. E por mais que seja estranho, eu tenho que admitir que o meu comportamento agressivo era apenas naquela escola. E eu tenho certeza que tinha a ver com aquela garota, pois eu apenas sentia aquela raiva dentro da escola. Minha mãe me mudou de escola e me levou ao psicólogo, pois ela estava muito preocupada com a minha mudança de comportamento. Mas assim que eu mudei de escola, o meu comportamento voltou a ser como sempre foi. Eu voltei a ser o garoto estudioso e prestativo, que não se irrita com facilidade, igual estava acontecendo dentro daquela escola. A maioria das pessoas que eu contei essa história, e principalmente a minha mãe, não acredita que seja verdade ou que tenha alguma coisa a ver com a garota, o meu mudança de comportamento. Mas eu tenho certeza que tudo faz sentido, pelo menos para mim. Eu me chamo Anderson e por anos eu toquei a vida como frentista em um posto de gasolina à beira da estrada. O meu trabalho sempre foi tranquilo durante o dia atendendo os motoristas, mas como tudo na vida, as coisas mudam. Eu era um dos 3 frentistas do turno diurno quando a bomba veio. O frentista que trabalhava no turno noturno iria entrar de férias. E a empresa estava com muitos problemas financeiros, sem condições de contratar mais pessoas. A solução seria que alguém do meu turno iria cobrir o turno do colega que entraria de férias. E como todos devem imaginar, ninguém se voluntariou para cobrir as noites escuras. Principalmente porque o período noturno tinha pouco movimento, então havia apenas um frentista trabalhando sozinho a noite inteira. E a verdade é que ninguém queria encarar o turno da noite. E um silêncio incômodo se instalou quando o chefe fez o pedido. Parecia que um medo tomou conta de todos. Era como se pairasse uma tensão no ar. E eu, claro, o recém-contratado do pessoal, acabei sendo escolhido para essa tarefa. As noites sombrias se aproximavam e eu estava prestes a encarar algo que eu nem fazia ideia do que seria. As 4 primeiras noites foi tudo tranquilo e normal. A noite passava silenciosa e havia pouco movimento de carros. E tudo o que eu queria é que aquele mês passasse bem rápido. Mas foi em uma quinta-feira que tudo mudou. Era uma noite muito chuvosa, daquelas que a chuva bate bem forte no asfalto e o céu fica escuro como um breu. Eu estava dentro da loja de conveniência, arrumando algumas prateleiras, enquanto a chuva caía lá fora. Foi quando o telefone tocou, e um chiado estranho e uma voz distorcida, tentando me dizer algo que eu não conseguia entender. Desliguei o telefone, acreditando que era interferência da tempestade, mas não demorou muito para ele tocar novamente, e dessa vez um silêncio total do outro lado da linha. Era estranho, mas em meio a tudo aquilo, eu me acostumei que as coisas deveriam ser assim. Afinal, nós estávamos em uma estrada deserta, sem nada por perto. Seria comum que pessoas ficassem fazendo trotes. Eu continuei o meu trabalho, mas eu podia sentir que a atmosfera estava muito diferente. Como se algo pairasse nas sombras, além das janelas. Algo que não era visível. A noite se arrastava e eu tentava me convencer que tudo era apenas coisa da minha imaginação. Foi quando eu comecei a perceber que algo estranho estava acontecendo com os carros na estrada. Eu os via a uma distância bem longa, quando as suas luzes cortavam a chuva na estrada. Mas à medida que iam se aproximando do posto, eles simplesmente desapareciam.
Era como se a estrada engolisse esses veículos misteriosamente, ou eles atravessassem algum tipo de portal ao se aproximarem. E dentro da loja de conveniência, a confusão continuava. O telefone não parava de tocar, às vezes com chiado e às vezes em silêncio. E eu, na minha solidão noturna, apenas continuava o meu trabalho, fingindo não estar me importando com o que estava acontecendo, sem imaginar que algo muito além da minha compreensão estava prestes a acontecer. A noite estava densa e o som da chuva continuava a criar uma trilha sonora. E quando eu menos esperava, algo chamou minha atenção. Um carro vinha se aproximando lentamente, com a luz bem fraca. O veículo parou enquanto eu fui em sua direção para encher o tanque, enquanto uma mulher desceu e se dirigiu à loja de conveniência. Foi quando eu notei algo muito peculiar. Ao me entregar o dinheiro para pagar o combustível, o homem que estava no volante não contou as notas, mas estranhamente, o valor que ele me entregou era exatamente o valor que ele deveria pagar para eu completar o tanque com o combustível. Eu nem precisei falar para ele o valor, ele apenas me entregou. Parecia normal, mas havia alguma coisa muito estranha naquela transação. O olhar vago do homem continuava inalterado, como se ele estivesse completamente desligado daquela situação. E uma sensação muito estranha começou a se instalar em mim enquanto eu observava aquelas pessoas estranhas. Enquanto isso, a mulher na loja de conveniência se aproximou do balcão com alguns itens na mão que pareciam que brilhavam de uma forma muito estranha enquanto ela os segurava. Eu tentei mais uma vez puxar assunto, e a única resposta que eu obtive foi um olhar vago. E quando ela pagou pelas coisas na loja de conveniência, percebi que sua mão estava fria, como se emanasse uma frieza sobrenatural. E ao partirem, o carro começou a sumir na chuva, mas algo chamou a minha atenção. Uma sombra, um vulto que não parecia pertencer àquela família. Estava na parte de trás do carro, uma presença sutil que fez o meu coração acelerar. E assim, o carro desapareceu na escuridão da estrada, apenas me deixando com uma sensação de inquietação. Havia um clima pesado no ar e eu continuei o meu trabalho. Faltava apenas algumas tarefas para concluir e logo a noite já estava dando lugar ao dia. O meu turno acabava às 6 da manhã e eu não via a hora do pessoal chegar. Era por volta das 5h40 e os rapazes haviam acabado de chegar. Reparei que todos estavam perto de uma bomba conversando e mostrando celulares. Então eu saí da loja de conveniência e perguntei a eles o que estavam falando. E eles me contaram que havia acontecido um acidente na estrada no meio da madrugada e que ninguém havia sobrevivido. Que provavelmente o carro havia perdido o controle e capotou na estrada por conta da chuva. E quando eles me mostraram a foto no celular do carro que havia capotado, eu mal podia acreditar no que eu estava vendo. Pois era exatamente o carro da família estranha que eu havia atendido no posto de gasolina há algumas horas atrás. Mas nada daquilo fazia sentido, pois o carro havia ido na outra direção. E a direção na qual eles me mostraram o acidente, o carro nem sequer teria passado pelo posto e a situação apenas piorava, pois o horário que a polícia disse que havia acontecido o acidente foi 1 hora antes do casal ter passado pelo posto. Eu fiquei completamente intrigado, pois nessa época ainda não existiam câmeras de segurança nesse posto que eu trabalhava. Eu sinceramente não consigo explicar o que aconteceu, pois em nenhum momento eu vi o casal fazer o retorno, e a direção em que eles estavam vindo quando sofreram um acidente era em direção do posto. Isso só faria sentido se eles tivessem retornado e depois mudado de ideia e voltassem em direção ao posto. De qualquer forma, o horário em que eu atendi o casal era por volta das 3 da manhã, e a polícia disse que o acidente foi por volta da 1h30. Eu fiquei muito assustado com essa situação e conversei com o meu chefe. Disse a ele que só passaria as noites naquele lugar se ele colocasse uma pessoa a mais para ficar comigo, pois eu não queria de forma nenhuma
passar mais nenhuma noite sozinho naquele lugar. Então, pessoal, esse foi o relato de hoje. Se você gostou ou tem um relato para contar pra gente, envia no contato que está na descrição do vídeo. Eu vou adorar contar a sua história. E se você chegou até aqui, não esqueça de curtir e comentar. E até o próximo Café com Mistério.